Fala pessoal, eu sou o Felipe Apollo e eu estou aqui com mais um episódio do Foxcast. Hoje com um convidado muito especial, ilustre, o nosso querido Carlos Kaiser, diretor de recursos humanos do Mubadala. Carlos, super prazer, cara, te receber aqui. Obrigado por ter vindo falar um pouco aí da tua vida, falar um pouco da tua carreira, que é muito bacana, e também fazer umas trocas aí sobre o mercado. Então, antes de tudo, eu queria que você se apresentasse aí pra gente, falar um pouco. Maravilha. Quem que é o Carlos, tirando o crachá, e falar um pouco sobre você, cara. Tá joia, maravilha. Primeiro, obrigado, Paulo, pelo convite, estar aqui. É sempre bom bater esse papo. A gente já teve muitos almoços aí que a gente conversou, agora a única diferença é que está sendo gravado. É verdade, né? verdade. Então, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Bom, Carlos, eu sou marido da Miriam, pai do Pedro, da Isabel, da Ana e do Lucas. Profissional de RH já há 20 anos, aproximadamente 20 anos. Trabalhei em petróleo por 12 anos e agora estou no universo do mercado financeiro, dentro de um fundo de private equity por 7 anos já. Então, já atuo como RH há 20 anos. Carioca, você perguntou, né, o time, décadas de resiliência como vascaíno, mas time a gente não troca, né? Então é isso, prazer. Obrigado pelo convite. Imagina, cara, obrigado você aí. Na primeira tua fala, né, você apresentou seus filhos, são 4, Sim, né, Carlos? 4 filhos. Cara, eu tenho 2 e já fico realmente de cabelos em pé. Como é que você lida com isso sendo executivo hoje, cara, de um fundo, tendo 4 crianças aí para cuidar, para educar? E me fala um pouco aí desse desafio como pai, que eu acho que é uma coisa que a gente não consegue se dissociar em termos de papel, né? Não, sim. Bom, primeiro que eu sei que não foi um trocadilho, mas cabelo em pé eu não fico. Mas, assim, filho dá trabalho, mas antes de dar trabalho é uma benção, né? Uma maravilha, é um presente. Então, assim, são 4 crianças, é intenso, né? Sem querer florear muito e pintar de que é super tranquilo, é muito intenso, muito trabalho. Eu saio de fim de semana sempre achando que eu estou entrando de férias segunda de manhã, né? Porque durante o fim de semana é muito intenso. Mas, assim, esposa ajuda muito, né? Tá lá em casa, cuida deles, então toca o barco ali, ela assumiu esse papel, né? Até desde o início da carreira, quando eu saí do Brasil pela primeira vez em 2012, né? Ela abraçou essa vida, né? Então abriu mão da carreira dela para poder me seguir. Hoje é a mãe, então segura as pontas lá. E acaba que você aprende muita coisa no universo da casa que você consegue aplicar, né? Paciência, resiliência, no início privação de sono, então você acaba aprendendo um pouco. Então é um privilégio, é muito bom. Sempre estar animado lá em casa e a gente vai tocando barco com a ajuda da família e tentando encontrar esse equilíbrio, né? Que é difícil. Hoje a tecnologia também ajuda demais, né? Então é inevitável. Quando meu pai chegava em casa, era 100% meu da minha irmã. Acabou, né? Papai chegou e fim de papo. Agora a gente tem que achar esse equilíbrio, que tem o celular na palma da mão, chega e-mail, chega mensagem, você tem que encontrar. Mas dá para usar da maneira certa, a gente equilibra. É isso aí. Vascaíno, sempre. com certeza, mas enfim, isso aí a gente tem alguns pontos que a gente vai discordar, mas tudo bem, né, para ser, né, concordar com tudo. Tópico, né? A gente conversa sobre isso. Mas, Carlos, conta um pouco aí do teu histórico de vida, né? Você veio da Tijuca, Sim, zona norte do Rio, né? Uma realidade muito provavelmente diferente do que hoje em dia você está acostumado, dos ambientes, dos lugares onde você trabalha, principalmente. Sim. E como isso foi importante para você? Me conta um pouco das tuas origens, né? Você falou do teu pai também, que é um ponto que é importante. Então, falar um pouco do teu background de vida. Maravilha. Bom, eu estava falando do meu pai, né? Meu pai, a minha história, minha origem acaba sendo muito atrelada à história do meu pai. Além de ser meu herói, minha referência em vários aspectos. Assim, meu pai é da roça, veio de uma cidade chamada Mar de Espanha, próxima a Juiz de Fora, ali em Minas. Veio para o Rio com 24 anos para estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Ele veio, acho que fez a 7ª série com 20 e poucos anos, então estava super atrasado. Se formou, professor de matemática, né? Foi professor de matemática durante mais de 40 anos ali no Colégio Batista Xepa, na Tijuca. Minha mãe é daqui do Rio. Essa foi a minha origem, né? A mãe do lar, o pai professor de matemática, mas com essa origem lá de roça, né? E assim, muito investimento dele, né? Tanto em mim quanto na minha irmã também. A gente estudou a vida inteira no mesmo colégio, quando ele trabalhava. Ele trabalhou mais de 40 anos. Naquela época era comum alguém trabalhar tanto tempo assim numa organização só. E ali, estava até comentando com você algumas mudanças da minha vida, né? Quais foram os principais momentos de mudança, né? E talvez o principal momento foi a entrada na FRJ, né? Então, para mim, ali naquele momento, era o grande objetivo. Né? E depois a gente vai desenvolver mais, mas foi minha carreira na Schlumberger, depois a mudança para a Mubadala. Então, foram esses momentos assim que
que eu olho para trás e vejo, realmente, né? Vim de uma família que não era uma família, talvez uma classe média ali, com muito esforço do meu pai, a entrada numa federal e depois a carreira vai se desenvolvendo à medida que você progride. Né? Porra, é legal demais, cara, saber que, né, vindo de uma origem mais simples, de conseguir fazer tantos movimentos de carreira. Você falou do FRJ, que deve ter sido uma conquista super legal para você, para tua família, para teu pai, principalmente sendo professor. Depois a gente vai falar aqui um pouco também sobre a tua experiência internacional, que eu acho que é um outro bloco, né, que eu acho que para quem está escutando aqui a gente vai falar muito sobre transição de carreira, né, e principalmente o que você precisa para fazer um movimento como esse, você falou. Mas me chama muita atenção também esse valor que você dá, né? Você é um cara sempre muito people-oriented e algo que realmente me inspira. As nossas trajetórias, elas são, de uma certa forma, parecidas, né? A minha mãe também veio, enfim, da roça, veio do Nordeste, chegou aqui no Rio, muito nova, morou, passou dificuldade, morando em comunidade, depois investiu em educação. Sim. E é legal a gente hoje estar sentado aqui conversando um pouco, revisitando nossa história de vida. E eu queria saber o que as pessoas ainda não sabem sobre você. Você já sabe que você é vascaíno, beleza. Já sabe que você veio da Tijuca, já sabe que você foi um cara da FRJ, que tem 4 filhos. O que as pessoas ainda não sabem, Carlos? Tirando esse crachá de executivo. Duas coisas, talvez, assim, que... Vamos falar 3 coisas. Uma... Poucos sabem, né? Eu já tentei até achar na internet, não achei. Eu participei de uma reportagem sobre calvície precoce no jornal Hoje. Não sei se pode falar isso aqui, mas eu trabalhava... Isso foi 2007, talvez. Tá quantos anos? Eu tô com 40. 40? Faço 41 daqui a uma semana. E aí um amigo meu falou, minha namorada trabalha na Globo, vai ter ali uma matéria pro jornal Hoje sobre calvície precoce. Eu falei, pô, que maravilha, hein? Não sei se ele vai lembrar, o Horácio que me ligou. Manda um abraço pra ele aí, cara. Horácio, um abraço aí. Pô, manda esse link depois pra ele aí, Horácio. Será que ainda tem nos arquivos, né? Que é belo amigo, hein? Então essa foi uma, né? Eu participei dessa reportagem, os primos me ligando, assim, pô, eu tô te vendo aqui. A segunda é que eu sou viciado em futebol, não em assistir, né? Por ser vascaíno, você acaba tendo uma defesa do organismo, normal. De evitar assistir muito, acompanhar muito, mas eu sou viciado em jogar futebol, jogo 2, 3 vezes por semana. E aquela pelada das quartas-feiras, ainda tá nela? Quinta-feira, sábado, domingo, hoje, segunda-feira, excepcionalmente também vou jogar com o pessoal da igreja. Então, um atleta em cara. Então, pelo menos aí 2, 3 vezes eu tento jogar. E a outra que a gente vai falar durante a conversa é que eu já morei 2 anos em Camarões, né? Então é um país um pouco exótico, né? Você é expatriado, a pessoa já pensa, vai para Estados Unidos, vai para Europa, talvez no máximo ali Austrália, ou se você fala África, vai ser África do Sul. Né? Só molezinha. Só molezinha. E eu fiquei 2 anos em Camarões, um tempo muito bacana, de muito aprendizado, né? A gente tem a África, assim como muitos europeus e americanos pensam do Brasil coisas completamente fora da realidade. A gente também alimenta da África uma realidade que não existe ali. Você tem uma vida, você trabalha, você tem uma vida relativamente normal ali. Então, acho que essa informação também poucos têm. Eu trabalhei 2 anos em Camarões e até antes disso eu fiquei 60 dias numa cidade no norte de Moçambique chamada Pemba, que também é um nome exótico também. E eu fiquei 60 dias lá, foi a minha primeira experiência morando na África, antes de ir para Camarões. Porra, demais, cara. Porque normalmente você depois vai falar um pouco dos próximos passos na indústria de óleo e gás. Sim. Óleo e gás, quando você vai para a Europa, normalmente o pessoal fala, vai para Angola, ou vai para Moçambique, para África, perdão. Então você acaba indo para países que normalmente a gente já está mais associado ao movimento de óleo e gás. Então você faz esse movimento para Camarões que não é tão óbvio. A pergunta que eu ia te fazer é exatamente essa, né? O que você percebe dentro desse processo de mudança para um país não óbvio? O que você vê lá e que acaba te ajudando a construir quem você é, a tua visão de mundo? Sim. Né? Que a gente sempre acaba sendo um pouco imbuído de alguns preconceitos. Você fez esse movimento. Eu fui morar em Lima, também no Peru, né? Você já falou sobre isso. E eu não conhecia absolutamente nada lá. Eu nem falava espanhol e achava que era um país completamente diferente do que eu cheguei lá e vi. Né? Vi uma realidade muito bonita, me surpreendi muito positivamente. Queria saber se você teve essa experiência ou, de repente, foi um pouco mais à esquerda ou à direita, dependendo do ponto ponto de vista. Não, tive sim. Eu lembro que conversei com um cara, um amigo meu, ele falou assim, e aí, né? Camarões, né? Só tem a referência quem gosta de futebol. Né? A Copa de 94, Roger Milá, Copa de 90 e tal. São as referências que a gente tem ali de Camarões. E eu falei, cara, tô com medo, né? Assim, tô levando minha esposa, tirando ela daqui do Brasil.
para Camarões, né? Um lugar que você bota Foi o no primeiro lugar que YouTube. você foi? Eu passei 60 dias em Moçambique. Mas residindo? Depois residindo permanentemente em Camarões. E ele falou, cara, você está com medo do desconhecido. Quando ele se tornar conhecido, o medo vai embora. Perfeito. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando você chega lá, vai lá para sua staff house, lá para o alojamento que a empresa te deu, que era um apartamento super bacana, você começa a entender que existe vida ali, as pessoas vivem, trabalham, saem para jantar e tá tudo bem. Então foi uma experiência maravilhosa. O que você falou dos olhos se abrindo para a questão cultural, que você tá lá, mas você só não trabalha com camaronês, né? Tinha muito nigeriano, tinha europeus, tinha americanos também. Então, nesse contato do dia a dia com pessoas de outras nacionalidades, outras culturas, você entende que a forma de liderar é diferente. Você entende que aqui no Brasil existe um estereótipo do brasileiro típico, né? Que é uma forma que a gente tem de trabalhar. Sim. A gente acaba, às vezes, levando a coisa um pouco mais para o lado pessoal. A gente é mais emocional quando recebe um feedback, né, mais construtivo. Então, você entende que você começa a ganhar distância de quem você é e você começa a entender que existem outras formas de você atacar um problema, existem outras formas de você liderar. Então, isso foi essa experiência que eu tive em Camarões, que, por sinal, eu estava em Camarões, mas eu trabalhava cuidando de Angola, né? Então, foi muito importante para desenvolver realmente a capacidade de você liderar pessoas de diferentes culturas, de diferentes formas, e que tem uma expectativa sobre a sua liderança diferente do que talvez um brasileiro típico, né? O estereótipo do brasileiro tem. Então, foi muito bom para abrir a mente, ver que tem um mundo lá fora, que nem tudo é só a nossa terrinha aqui, né? Bacana demais. As pessoas têm, às vezes, uma ilusão, ou pelo menos por nunca ter experimentado isso, de que a vida do expatriado, né, é muito boa, porque você acaba sendo remunerado em dólar, você vive, às vezes, uma microbolha, né, dentro daquele aspecto, mas foi isso mesmo? Ou que tipo de dificuldade você passou lá em Camarões? De repente, você já estava com tua esposa lá, Sim, tua esposa, mas já estava sem filho, né? Sem filho. Mas como é que foi para a adaptação para vocês? E como é que você saiu do Brasil? Assim, só por curiosidade. Você já estava nessa empresa e ela já fez essa movimentação, na mesma área, inclusive? Bom, foram muitas mudanças ao mesmo tempo, né? Foi uma mudança, eu estava na mesma empresa, mas indo para um departamento completamente diferente. Aqui eu fazia um cargo generalista, né, de RH, que a gente chama de business partner, né, o clássico ali. E eu fui para a área de remuneração, que é uma área muito mais técnica. Sim. Né? Apesar de no escritório o inglês era, de fato, a língua predominante ali, você está num país em que a maioria fala francês. Então, você também tem aquele desgaste de comunicação muito grande, né? De você sair de um lugar que todo mundo entende que você fala, português, e você vai para um lugar que é um mix ali de inglês e francês. Conseguiu aprender alguma coisa de francês lá? Um pouco. Minha esposa evoluiu melhor, eu ia um pouco à sombra ali, mas hoje em dia regredi muito, né? Não usa. Mas acho que o principal, Paulo, que eu enfrentei ali, eu falei com algumas pessoas já que tiveram oportunidade de expatriação. Pelo menos no meu caso, é a minha opinião, o grande desafio é a reconstrução da sua identidade. Legal. Porque aqui você, no meu caso, sou o Carlos, você é o Apolo, sua família, seus amigos, seus hobbies, seu esporte. Isso aqui é a sua vida. Chega lá, no meu caso, ninguém entendia o que eu falava, eu ainda estava né? Sem a capacidade de me comunicar. Sim, como normal. eu me comunico em português, natural. Obviamente, tem sempre uma sim. perda. Você está com gasto de ter que trabalhar, performar e ter alguém em casa cuja vida mudou muito mais que a minha. Continuava acordando, indo para o trabalho, para a mesma empresa e voltando para casa. Ela tinha o dia inteiro para fazer o quê? Ela acorda e faz o quê? Né? Então, tinha muitas restrições também de segurança, que a empresa dava todo o suporte com relação à segurança. Isso também restringia um pouco a mobilidade dela, né? Sair andando, ou, né? Não tem transporte público lá, praticamente inexistia. Então, a maior dificuldade que eu enfrentei, eu acho que a vida do expatriado tem muito disso, é que você se encontrar. Quem é você nesse novo mundo que você encontra? Né? Em termos de idioma, de amizade, de vínculo, você faz o quê com 24 horas do seu dia? Você dorme e o resto, você faz o quê? Sim. Então, acho que esse é o grande desafio. Você tem que ter muito claro que a vida do expatriado tem muita coisa boa, mas, obviamente, tem um peso. Isso aí quem mora nos Estados Unidos, quem mora, né, nos melhores... Hoje saiu o ranking aí dos países mais felizes, né? Lá a Finlândia está liderando há muito tempo. Mas, provavelmente, se a gente for para a Finlândia, a gente vai sentir muito clima. Assim, não tem como. A gente vai sentir, porque a gente está acostumado, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, a ser muito privilegiado em termos de clima. E, às vezes, a gente até reclama, né? Verdade. Mas, quando a gente olha em outros lugares, é o sonho de muita gente ter o que a gente tem aqui. Então, essa parte da identidade, para mim, foi o mais desafiador. E, aos poucos, você vai se adaptando. Né? Isso é uma coisa que o ser humano ele se adapta muito.
E a gente, quando está de fora, a gente tem uma ideia de que vai ser mais difícil do que realmente é. Então, eu sou um cara super pró-expatriação, para quem tem oportunidade. Tem que tomar o risco, tem que embarcar. E na pior das hipóteses, é uma decisão, né, na vida que é reversível. Sim. Você pode abrir o jogo e falar, não está dando por causa disso, questão de vício pessoal. Mano, tem que reformular. Vai ter um preço a ser pago, mas é também uma possibilidade. Mas eu sou muito pró, para mim foi muito bom. Foram um dos momentos que eu saltei em termos de carreira, foi a expatriação. Então, eu sou um cara que dou todo apoio para quem pensa isso e tem essa possibilidade, essa oportunidade, tem que mergulhar. Já são 17 anos, né? De RH? De RH. De RH, um pouco mais de 17 anos. Sim. Mais de 17 anos. E quando você foi para Camarões, depois quais outros países que você teve a oportunidade de morar, de trabalhar? Morar, eu fui para Camarões, fiquei 2 anos, e aí depois a empresa tomou uma decisão de centralizar algumas atividades em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. E aí, em 2014, eu fui para Dubai. Minha esposa chegou em Dubai grávida de 34 semanas. Caramba. Então, não tinha apartamento, não tinha médica, não tinha nada. Rede de apoio, zero. Então, rede de apoio zero. Né? Tivemos que levar a rede de apoio, chamada sogra, né, para lá, aí, depois que o Pedro nasceu. Então, Dubai foi outro país que eu fiquei lá quase 3 anos e meio, que foi também um período maravilhoso. Obviamente, um contexto muito diferente de Camarões, né? Principalmente na parte de segurança, não tinha quase nenhum risco ali relacionado a isso, que aqui no Rio é tão comum para a gente, né? Verdade. Essa violência psicológica que a gente vive constantemente, lá é praticamente zero. Então, foi um tempo muito bom. Tive também 3 anos e meio antes de retornar para o Brasil, esses 3 anos e meio em Dubai. Foi muito bom. Legal, cara. E acho que a segunda maior dificuldade, acho que é justamente voltar, né? Sim. Voltar e se readaptar a toda a realidade, tudo aquilo que você, claro, ganhou e teve lá e que acaba tendo esse, entre aspas, retrocesso. A gente falava aqui antes do nosso bate-papo que se você divide a sua carreira, você tem alguns momentos, né? Sim. Em que você deu alguns saltos. Sim. Né? Então, o primeiro foi quando você entra na faculdade, Sim. te abre bastante essa cabeça. E depois que um deles, né, momentos que você comentou, foi quando você vai trabalhar na própria Schlumberger. Sim. E na área de recursos humanos e numa empresa de óleo e gás. Sim. Queria que você falasse um pouco para as pessoas, né, como que é trabalhar numa empresa tão grande como a Schlumberger, né, de não sei quantos mil funcionários no mais mundo, de 100 mil, né? mais de 100 mil funcionários, gente abessa. E o que você tira de mais suco dessa lição que você, ou desse tempo que você teve lá? Sim. Olha, eu entrei na Schlumberger, foi um momento interessante porque eu era funcionário, empregado, CLT de um banco, estava ali há alguns meses, e quando um amigo meu, mais um aí, né, o Felipe, que hoje é um dos diretores da Redditor, ele me ligou, talvez ele nem lembre disso, né? Eu tava Pode mandar um abraço pro Felipe. Tava saindo Qual era do o outro, aterro do Horácio? Flamengo. O Horácio foi o da calvície precoce. O Felipe foi da Schlumberger. Horácio, um abraço pra você também. Então, o Felipe, ele me ligou, tava saindo de um jogo no aterro do Flamengo. E eu lembro que ele falou, Carlos, enfim, uma questão pessoal, tem uma amiga minha, da minha namorada, mãe, que precisa de alguém lá. Eu falei, tá bom, me digita aí o nome da empresa. Nem conseguiu. Aí ele falou SCHL. Eu falei, não, deixa, eu tô dirigindo agora, é só consoante, deixa. Depois você me dá o nome certinho, eu pesquiso, né? Mas aí embarquei, fiz o processo, passei, entrei como estagiário. E para mim já foi uma grande mudança chegar em casa, né? Pro meu pai, eu falo que é a geração dos 3 CPs, né? Geração de casa própria, caderneta de poupança e concurso público. E sem criticar, né? Uma geração que viveu coisas que a gente não viveu, mas para ele não fazia sentido você deixar de ser empregado CLT para ser estagiário numa outra empresa, né? Então, eu acho que foi um passo atrás para dar 2 na frente. Realmente foi o que aconteceu. Depois de alguns meses de estágio, eu fui efetivado, então, em condições melhores do que eu tinha no banco. E ali na Schlumberger, assim, é trabalhar, né? Se desenvolver. Uma coisa que a gente estava até comentando também, que eu acho que é muito importante em termos de carreira. Se você ficar só fazendo o seu dia a dia, tocando para o lado, fazendo o mínimo ali, fazendo o básico, a sua carreira ela não vai acelerar. O conselho que eu tenho é abrace algum projeto que tenha um pouco mais de visibilidade do que o seu dia a dia. Né? Então, isso me ajudou. O inglês também ajudou. Aquele cursinho de inglês que meu pai pagava ali com muito sacrifício, às vezes com a ajuda do meu avô materno, ele também ajudando. Isso me ajudou muito. Eu queria estar numa empresa que o inglês tivesse valor. Né? Não adianta você aprender inglês e estar trabalhando numa empresa que você falar inglês ou não falar é zero diferença. Então, ali também eu podia usar o inglês meio ruim ali, mas era o que tinha, eu podia desenvolver ali. Então, trabalhei muito duro. E aí, depois de 2 anos, veio a primeira mudança para Macaé.
onde ali na base operacional eu entendi o que era a empresa, né? E a Schlumberger foi uma grande escola. Eu falo que eu sou embaixador da marca, assim, eu falo muito bem, onde eu paro para conversar, eu falo muito bem, trabalha duro, exposição a muitas culturas, né, por ter muito expatriado. E ali é uma empresa que você trabalhando bem, as portas se abrem naturalmente, porque tem muita posição, ainda mais se você tiver mobilidade, que era o meu caso, você tem oportunidade no mundo inteiro. Né? Então, esse foi o caso, uma empresa que abre muitas oportunidades. Eu acho que para todo mundo que trabalha e tem a possibilidade de trabalhar em uma multinacional, você trabalhar fazendo bem o seu dia a dia. Legal. E abraçar algum projeto que tem uma visibilidade maior para o headquarters ou, enfim, para o escritório central, faça, porque isso vai projetar a sua carreira, vai acelerar seus movimentos. Muito legal você falar sobre isso, né? Primeiro, acho que reconhecer a importância de falar inglês, né? E eu acho que, por mais que a gente bata nessa tecla, né, Carlos? Porra, fala inglês, estuda, arruma tempo e tal. Eu sinto que as pessoas ainda não têm essa real noção. Precisa, de repente, uma pessoa, né, que está na tua cadeira e ver o motivo pelo qual você nega algumas propostas ou por acelerar. Acho que esse é um ponto muito importante. E o outro, cara, que eu também, como headhunter, né, eu vejo muito acontecer, um dos fatores porque as carreiras não aceleram. E as pessoas são muito boas, você vai olhar, tem as competências maravilhosas, mas estão estanques na carreira. Por quê? Porque elas não se arriscam a viver um pouco do extraordinário. Elas têm um pouco medo dessa responsabilidade, né? Por isso que, principalmente, as gerações mais novas, né? Muita gente excelente, perfis maravilhosos, mas quando você fala, dá um desafio aqui, quero me projetar, quero ter exposição, de repente não tem ideia do que isso pode ser benéfico para a carreira delas. E outra coisa que é muito interessante é ver que carreira não é linear, né, cara? Com certeza. Carreira não é linear. Olha a tua. Você começou, né, numa empresa de mais de 100 mil. Você não fazia, provavelmente, ideia, quando você trabalhava no banco, de que você iria morar, né, no Oriente Médio, tampouco na África. E olha onde você está hoje. Eu acho que você é um pouco dessa colcha de retalhos que a tua carreira te propiciou para você sentar onde você senta. Então, acho que, olha a diferença. Eu queria até, como gancho, que você compara, né, dessas duas estruturas, porque são dinâmicas completamente opostas. E hoje, o que você poderia dizer, né, em relação a estar em duas estruturas tão diferentes? Bom, primeiro, assim, acho que vale reconhecer que pessoas são diferentes, né? Então, tem pessoas que querem ali fazer um trabalho mais do dia a dia, sem ter grande responsabilidade, sem ter muita visibilidade. Está tudo bem com isso também. Para quem tem, talvez, um pouco mais de ambição e tem um apetite a risco um pouco maior, é o que você falou. O inglês hoje, hoje não, né? Já há algumas décadas, ele é fundamental. Isso você não tem nenhuma pesquisa de bolso aqui, mas é fato, né? Dado que o inglês coloca numa posição financeira muito melhor do que se você não tiver, porque as empresas multinacionais podem pagar um pouco mais. Né? E a questão de você também abraçar um projeto, algo que te dê visibilidade, isso é muito importante. A minha transição, Apolo, eu falo que eu saí do planeta A e aterrissei no B, né? Assim, foi muito dura a minha transição, porque eram muitas coisas diferentes, né? Como você falou, uma grande multinacional, com várias, né, centros de excelência, muito departamentalizada, você tem um time de remuneração, time de treinamento, E eu parei num fundo de investimentos, de private equity, que trabalha de uma maneira completamente diferente de uma multinacional. Né? Qual que é essa diferença? Fala um pouco pra gente do que é a pegada do Mubadala. Algumas pessoas provavelmente não conhecem, outras muito bem, né? O que é um private equity e o Mubadala. Então, fala um pouquinho pra gente. Tem vários tipos de fundo, né? O fundo de private equity, normalmente ele adquire empresas de capital fechado, compra controle, eventualmente uma participação minoritária. Mas no nosso caso, tipicamente é uma posição de controle. Ou seja, a gente controla o ativo, né? Controla, escala CEO, CFO, né? Forma ali o management. E ali você tem uma posição de influenciar aquela empresa. Eu, por exemplo, na posição que eu estou hoje, é um contato muito próximo com os RHs de cada investida, né? Com o RH de cada ativo. Mas eu estou falando de um fundo que tem 40 pessoas, 40, 45 pessoas, se você contar algumas pessoas que não estão aqui fisicamente no Brasil, mas atuam né? com a operação aqui do Brasil. Então, sai de uma empresa de mais de 100 mil, uma empresa de 45. Legal. Um time de mais de 30 pessoas para um time de 0 e depois, com o passar do tempo, 1. Uma conquista. Né? Uma conquista ali. Aumentei para um headcount ali no time. Né? Tirando o administrativo, o TI, que de certa forma também está ali comigo. Então, dentro de RH, eu tenho uma pessoa que é a Luísa, você conhece bem, né? Já interagiu bastante também com ela. Então, e também o universo de
stakeholders, né? Assim, você dentro de uma multinacional, você tem muito essa referência do escritório central, né? HQ, né? Tá lá, as principais decisões são tomadas lá e você, de certa forma, você implementa mais algumas decisões que são tomadas lá fora. Aqui tem um viés de empreendedorismo ali muito maior do que você tem numa multinacional. Como que você vai fechar essa transação? Quais são os principais riscos? Quem que você vai escalar para fazer parte desse management da investida? São decisões muito locais, né? O time daqui, claro que existe uma governança, né? Mas o time daqui adquiriu muito a confiança do time lá de fora de Abu Dhabi. Então, existe assim, uma agilidade de decisão muito maior do que numa grande multinacional, muito mais estruturada e mais lenta, realmente, na tomada de decisão. Então, foi uma mudança grande. Eu até, né, assim, foram 3 principais drivers para eu sair de lá, da Schlumberger e entrar no Mubadala, que foi permanecer no Rio, aí uma questão mais pessoal, né? Já tinha tido minha dose de mobilidade Chega, ali. né, Carlos? Pelo menos naquele momento, era o momento de dar uma acalmada. A Miriam estava grávida da Ana, né, 3ª filha, então era o momento da gente ficar aqui um pouco mais próximo da rede de apoio, dos avós, enfim, né, o que muita gente vive, né, nessa carreira de expatriação. Saí de petróleo, eu queria ver o que tinha lá fora. Eu tinha feito naquela época um programa na Fundação Dom Cabral, que até finalizei meu MBA agora no início do ano. Legal, mas parabéns. Lá em 2018 eu fiz um programa lá, terminou em 2019, aquilo abriu muito a minha mente também. Né? Eu estava ali dentro de um subsetor do petróleo, né? Da parte de prestação de serviço para as grandes operadoras. E nesse curso eu vi que tem gente lá, banco, varejo, saúde, assim, tem um mundo lá fora dentro da economia que eu não conhecia. Então isso abriu muito meus olhos. E o outro lado também, a remuneração foi algo que chamou a atenção, inevitavelmente. Então foi a parte de Rio de Janeiro, mudança de setor e também a parte financeira. E uma confiança de que a Mubadala estava no início da operação, de certa forma, né? Havia tido aquele investimento original lá atrás, 2012, 2011, e estava no momento de levantar voo. Eu confiei naquilo, também tomei risco, e acho que não tem como você querer um retorno acima da média sem você tomar um certo risco, né? Então, tomei mais um risco de sair de uma estrutura muito estável, que era a Schlumberger, uma empresa que eu já tinha uma reputação, você já conhece como as coisas acontecem ali, para ir para um universo também desconhecido. Então, olhando para trás, já se vão 7 anos, acho que foi uma boa decisão. O avião decolou, né? Hoje a Mubadala está muito mais visível, muito mais conhecido no mercado, continua crescendo no portfólio. Então, foi uma transição difícil, mas com paciência também, né? Sem querer ver as coisas assim resolvidas em semanas, né? Mas elas vão se resolver com o passar de alguns meses, e foi o que aconteceu. Então, hoje eu olho para trás e me parece que é uma decisão muito acertada. Legal, cara, legal demais essa tua história. E por mais que, acho que hoje, né, esteja muito em evidência a questão de private equity, venture capital, muito mais do que no início dos anos 2000, e você não tinha muita coisa, isso foi aos poucos, eu acho que atraindo muita atenção de candidatos. Sim. Né, em relação ao sex appeal assim, do próprio segmento. Em função disso, muita gente procura a mim, a Fox, etc., falando, poxa, eu queria muito fazer uma transição para private equity. Sim. E eu pego aqui a tua história. Né? Uma pessoa que nunca tinha tido essa exposição anteriormente, veio de petróleo, uma correlação baixa, né, com o setor financeiro, vamos colocar assim, o private equity. E o que eu queria entender, o que você... Aí tira um pouco do chapéu do RH. Vamos pegar, por exemplo, uma cadeira mais clássica que a gente fale aqui de finanças, de CFO ou, sei lá, tecnologia, o que seja. O que essa pessoa precisa, no teu ponto de vista, na tua opinião, né, ter ou desenvolver, seja como habilidades mais duras ou não, para poder fazer essa movimentação para trabalhar com private equity? É uma dica para a galera que está aqui vendo a gente. E aí a outra pergunta eu faço na sequência, mas que tem alguma coisa a ver com isso também. Tá joia. Bom, assim, o private equity, ele acaba sendo visto por muitos como o topo da pirâmide. Né? Em que sentido? Você é um fundo que controla outras investidas, né? E você tem, de certa forma, um poder na caneta muito grande. Hoje você tem o Mubadala Capital aqui no Brasil, com um portfólio de quase 15 empresas. Então, assim, acaba sendo um ponto final de carreira que muitos jovens querem atingir. Então, da mesma forma que você recebe muitos contatos querendo entrar nessa indústria de private equity, eu também recebo. Né? Exato. Isso faz parte do dia a dia. E eu tento, ao máximo, ser muito transparente com quem
quer entrar, mas talvez não está ainda preparado para entrar. Primeiro, assim, são poucas casas, né? Se você... Eu vou falar de quantas casas de private equity tem aqui. 4, 5 no máximo Gringas, no Rio. talvez uns 4, 5 no Rio, então menos ainda. Mas juntando todas as casas de private equity, Brasil, fazendo um certo corte ali de ativos sob gestão, você não vai ter mais do que 20, talvez 30 ali, forçando um pouco a barra. Verdade. Qual o perfil de um profissional de private equity, né? Vou falar aqui o perfil típico, sabendo que tem alguns que podem fugir um pouco dessa regra. Vamos pegar 2, assim. Vamos pegar o time de investimento, fazer um corte, que é para os mais jovens que estão, né, pretendendo uma carreira, e também para os executivos que querem ter essa exposição a um private equity e trabalhar nesse ecossistema. São 2 mundos bem distintos. Exato. É o mundo das investidas, mais operação ali, o dia a dia, e o mundo de investidor. Perfeito. Né? Executivo de investida e investidor são perfis bem distintos, né? No nosso caso, vou falar um pouco mais aqui dentro de casa, né? A gente tem profissionais que, em sua maioria, passaram por consultorias estratégicas e aquilo dá uma diversidade setorial, né, de vários projetos distintos, às vezes em esferas públicas, privadas, diferentes setores, projetos com diferentes objetivos. Isso abre muito a mente, né? Então, estou aqui falando de McKinsey, BCG, Bain. Aqui no Brasil, mais a Falcone, enfim, várias consultorias que existem aqui, consultorias tidas como consultorias estratégicas. Depois, um movimento muito normal é partir para banco de investimento. Então, você tem os gringos, né? JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, UBS. Então, são os bancos de investimentos que vão fazer com que esse profissional se aproxime um pouco mais do mercado financeiro, fora do universo de consultoria. Aí tem alguns que querem ir para um caminho de MBA fora, que sempre agrega valor, é uma coisa, voltando ao tema da expatriação, né? Seja ir para fora para estudar ou ir para fora para trabalhar, tem valor nesses 2 caminhos, né? Você sair do Brasil e ver como que as coisas acontecem lá fora tem muito valor. Seja estudando numa universidade, seja trabalhando em alguma empresa. E aí, com isso, você consegue desenvolver um modelo financeiro que faça sentido, que reflita uma realidade de uma empresa, que é o modelo financeiro que você tem que estar, o valuation, enfim, o modelo que você tem que colocar de pé, refletindo a realidade de uma empresa, que é o que os investidores fazem, né? Então, eu tento classificar, são 3 lentes que eu olho a maioria dos candidatos, né? A parte de business sense, então, assim, o que é um negócio, economia, como que as empresas ganham dinheiro. Às vezes é uma pergunta meio boba, né? Mas às vezes a gente tem dificuldade de explicar como certa empresa ganha dinheiro. O que acontece, né? Estrutura de capital, as alavancas de negócio. Né? Tem que saber explicar isso na maioria dos setores. Tem gente que é muito específico. Eu fiz a vida inteira energia. Então, você pega ali um deal de varejo, de saúde, a pessoa fica com um pouco mais de dificuldade. Então, quanto mais exposição você tiver a diferentes setores, ótimos. Então, a primeira, business judgment ou business sense. A segunda, modelo financeiro. Você conseguir pegar essa realidade e ter premissas que façam sentido para você conseguir estimar o valor daquela empresa no momento atual, né? Trazer para o presente momento. E a terceira, que a gente conhece bem, que é o interpersonal skills, né? Que é a capacidade que você tem de se comunicar, capacidade de apresentar algo, de influenciar, de mudar a opinião de alguém, de se expressar. Eu brinco lá que a gente contrata não o Faria Limer típico, a gente contrata o Faria Limer nerd. Então tem que ser alguém analítico, tem que ser alguém que vai no detalhe, que trabalha duro, é uma natureza, né, do próprio setor financeiro quase como um todo ali. Você trabalha talvez um pouco mais de horas longas do que normalmente você tem em outros setores. Mas tem um trade-off bom, né? Tem uma compensação, né? Você tem uma contrapartida financeira que normalmente reflete esse sacrifício de tempo, né, que você dedica à empresa. É um contrato talvez um pouco diferente, né, do contrato na média ali. Então, assim, você tem que... O inglês é inevitável, principalmente para casos de private equity gringas, né? Você tem que se comunicar em inglês. Normalmente você apresenta para comitê de investimento, as reuniões são em inglês, então isso é fundamental. Então, conhecimento da economia, colocar as coisas no modelo financeiro que faça sentido, ter uma capacidade de comunicação boa, que você não seja só aquele cara ou aquela pessoa ali atrás da planilha de Excel. Tem que ser um nerd comunicativo também, Tem que ser um nerd comunicativo, exatamente. Não adianta você ser o nerd típico ali, você tem que ter a capacidade de se comunicar, porque no dia a dia, especialmente quando você tem uma posição de controle numa investida, você vai estar falando com o CFO, com o CEO, às vezes pessoas que têm quase o dobro da sua idade, né? E você tem que ter uma postura, uma presença executiva para conseguir pressionar e extrair valor, né, desse time de liderança da investida. Muito bom. E dentro desse
dessa lupa assim, que você costuma analisar os candidatos, seja para o time de investimento, ou seja para as investidas, quando você ajuda na parte, ou comitê, ou quando é exigido, tem algum tipo de pergunta que normalmente você faz para os candidatos para poder fazer esse filtro, ou algumas perguntas para mensurar, seja a visão do negócio, ou seja a nível de comunicação? O que normalmente... Isso até é uma dica para a turma, né? Não só por caso da casa onde você trabalha atualmente, mas eu acho que também tem uma ideia de que tipo de perguntas que são feitas dentro de um processo de um private equity. Sim. Então, primeiro eu vou voltar na pergunta que você fez, que eu acabei não respondendo, sobre o perfil do executivo. Perfil do executivo. Depois não deixa eu esquecer essa próxima agora, não. Verdade. Mas o perfil do executivo, eu costumo falar que é mais fácil o que não funciona. Boa. Não funciona alguém que quer ter o espaço todo seu e que não quer, pelo menos, reportar informações e ter conversas propositivas com o fundo mais ativo na investida. Então, para ser um executivo dentro de uma investida de private equity, você tem que estar aberto a debater, dialogar, dar espaço na sua liderança para que o fundo chegue e construa junto quais são as alavancas de valor. No nosso caso, você tem que ter um mínimo de sofisticação também para lidar com esses investidores que eu falei, o perfil. Sim. É um perfil mais sofisticado, então você tem que ter a capacidade de, num conselho, uma reunião de comitê, grupo de trabalho, ter uma capacidade de passar as informações de maneira bacana, de uma maneira que comunique bem o que você quer, sênior e tudo mais, de maneira estratégica. Que mais? Inevitavelmente, você tem uma expectativa do investidor também de uma cultura de performance, de trabalho duro. Isso são coisas que existem nos dois mundos, no mundo do investidor e no mundo do executivo do portfólio. Então, acho que são algumas características de executivos que só vão funcionar bem em private equity, dentro de uma investida de private equity, se tiver um pouco dessas características, senão a chance de você, durante a caminhada, querer um espaço que o fundo não vai te dar, existe, isso vai ser um problema. Então, isso na largada tem que ser bem claro para o executivo, para a executiva que vai trabalhar. Voltando na questão do... Eu penso muito no RH. Inevitavelmente, assim, as perguntas, né? Eu lembro que eu fiz um processo de RH já há um bom tempo para uma investida, a Bluefit, uma investida do fundo. E eu gosto de perguntar coisas que não têm absolutamente nada a ver com a área de expertise, né? Então, eu, por exemplo, até mais quem sou eu para dar dica ou vai conselho... entregar o ouro também não, mas, cara, assim, não é objetivo não, irmão. Mas o ponto é o seguinte, você de RH, obviamente, você tem que ser bom em alguns elementos ali, que é o feijão com arroz de RH. Né? Mas o seu interesse, por exemplo, em economia, ler lá um jornal sobre economia do dia e ter a capacidade, pelo menos, de entender um pouco da capa. Né? Fusão de empresa. Essa empresa agora vai fazer um IPO, a outra vai fazer um fechamento de capital. Assim, ter uma noção disso para profissional de RH, eu acho muito interessante. Legal. Porque mostra que você, apesar de fazer RH, você tem um interesse numa outra área que não é típica de RH. Muito bom. A mesma coisa do CFO. Você pega um CFO, controladoria, vê a questão de capital market, você vai ter uma série de coisas ali que são... Ele vai nadar de braçada e vai responder... CFO, né? Tesouraria, você tem que ser um bom CFO, você tem que ter ali aquelas caixinhas preenchidas. Tá, mas e aí? Né? A questão de liderança. Você tem interesse em temas como ESG, que podem ser alavancas de valor, tem interesse em temas de RH, tem, sei lá, algum entendimento ali sobre supply chain. É interessante você ter alguma coisa que foge da média dos outros profissionais de atuação. Então, eu gosto muito de perguntar sobre mercado financeiro, economia, educação financeira para RH. Agora, inevitavelmente, eu estou tentando correr atrás de inteligência artificial também, porque está à disposição, tem muito material grátis, né? Muito teste, você brincar com AI generativa e tentar criar agente, tentar escrever código que antes era impossível, né? Eu ainda não consigo, mas assim, hoje a própria inteligência artificial te ajuda muito. Então, voltando sobre perguntas, eu tenho muito interesse em perguntar coisas que fogem à área de escopo básico daquele profissional. Legal. Então, se é CFO, pergunto de outras coisas fora de finanças, se é RH, quero saber o que a pessoa sabe fora de RH e assim por diante. Sai um pouco do óbvio, né? Da zona do conforto da pessoa naquela temática. Você trouxe um ponto interessante agora também em relação à questão do uso de inteligência artificial. Sim. Eu acho que é muito em função do teu escopo tendo uma pessoa abaixo, eu não sei qual é a carga de trabalho que você normalmente está olhando, dedicando para isso. Mas nas tuas conversas mais frequentes, quando você vai para uma investida e tal,
E aí vale um disclaimer aqui, né? Acho que o Mubadala tem um portfólio de que são 15... Quase 15 companhias. Quase 15 companhias, muitas das quais você tem uma característica, às vezes, muito para infraestrutura ou business que são mais tradicionais, vamos colocar assim, né? Então, como é que tem sido essa agenda nessas empresas? As companhias já têm pensado, já têm olhado para esse prisma com um pouco mais de, não tendência, mas como realidade para otimização? Com certeza. Acho que o primeiro passo a gente está pensando internamente no fundo, Sim. Em como que a AI pode ajudar a gente no dia a dia. Vou falar primeiro ponto nosso, digamos assim, que é entrevistar pessoas, né? Conversar com candidatos. Você pode entrevistar um candidato, tomar algumas notas, dar a sua visão sobre, vamos botar, o nível de inglês, né? Bater um papo em inglês, anotar ali, depois arrumar suas notas, mas tudo manual, 100% manual, como a gente fazia há 5, 10 anos atrás, né? Completamente manual. Hoje você tem a possibilidade, eu ainda não fiz isso, mas tem a possibilidade de você transcrever a entrevista, cruzar com o job description, né? Com a descrição de cargo que você tem para aquela posição, pedir para a pessoa bater um papo em inglês e uma AI avaliar aquele inglês. O agente vai pegar o job description e as notas da entrevista, cruzar e gerar um scorecard que vai mandar por e-mail para você. Então, assim, tem muito espaço para impactar no seu dia a dia de fato. Então, eu tenho tentado utilizar algumas ferramentas, né, que a empresa fornece para melhorar o meu dia a dia, ser mais produtivo. O time de investimentos também tem olhado muito isso. Eles têm que digerir muito material, ler muito material. Então, o AI pode ajudar muito nisso, né, de processamento de informações, diligência. Modelo financeiro não é tão óbvio, mas existem caminhos também que a gente pode construir para melhorar a qualidade de modelo. Fazer ali o suprassumo dos relatórios sobre determinado setor, determinada empresa. Isso também, mais uma vez, né, processamento de informações de maneira mais acelerada. E dentro do portfólio são mundos muito distintos, como você falou, né? Você tem uma investida que é de infra de mercado financeiro, né, querendo colocar de pé uma nova bolsa. Você tem uma empresa que é industrial, de açúcar e etanol. Então, cada uma ali está explorando como a AI pode gerar mais valor no seu respectivo mundo. Então, você pega, por exemplo, a Ativos, né, de açúcar e etanol, tem ali um ponto de manutenção preditiva de máquinas, né? Pode existir isso. Você tem... Isso eu estou falando assim, fora o administrativo, que eu acho que é comum a todas, né? Perfeito. Que é o exemplo que eu dei da entrevista. Né? Você pode atuar com AI na parte corporativa de maneira harmônica ali em todas as investidas. Só que a depender do setor, você vai ter temas, né, de machine learning, de, como eu falei, manutenção preditiva, e aí são específicos para cada investida. E cada uma tem tentado explorar caminhos para gerar valor, porque realmente a gente acha que vai ficar só no chat GPT, que vai ficar só ali melhorando o e-mail, alguma coisa assim. E tem um planeta que está se abrindo cada dia mais, parece que a cada semana novas coisas vêm surgindo. E quando você vai se aprofundar um pouco, de fato, é assustador. Né? Dá até assim, até onde vai, né? Mas dá para você melhorar muito e cada investidor tem tentado correr atrás para ver as áreas em que o valor pode ser gerado de maneira mais significativa. Né? Legal, muito bom. E, Carlos, está se aproximando aqui, infelizmente, do final do nosso bate-papo, mas queria fazer uma última provocação em relação a talentos, né? Ainda nessa mesma linha. Há uns, sei lá, hoje em 2026, há uns 5, 6 anos atrás, época de pandemia, dinheiro não era problema, né? Você tinha uma abundância muito grande de recursos no mercado e taxas de juros lá embaixo. Então, ali era um momento muito propício para poder botar o pé no acelerador, fazer novas aquisições, acelerar, e o mercado estava aquecidíssimo. Sim. De 2021 até final de 2023, pelo menos a gente vivenciou aqui um momento de muita contratação para o segmento de private equity, mas depois a onda deu uma... Teve aquele momento de digerir um pouco as informações e tal. Hoje, eu ainda já sinto um movimento já de antecipação, já também com esse novo cenário de talvez taxas de juros caindo, de você ter perspectivas de algumas janelas, né, de IPO e etc. E o assunto que vem à tona é basicamente o mesmo, se não na mesma magnitude. Pessoas e disputa de talentos. Como é que vocês hoje em dia acessam os melhores talentos, levando em consideração que o próprio Mubadala tem uma régua super alta de contratação? Então, como é que vocês têm tido e avaliado essa nova geração de pessoas que têm entrado na firma?
Você diz com relação aos investidores ou executivos do portfólio? Vamos colocar de uma maneira mais ampla, vamos colocar os dois. Vamos pegar o time de investimento, que eu acho que é majoritariamente composto ali por profissionais talvez mais júniores, né, nível de analista, associate, etc. E também dos executivos no mercado tão ou mais competitivo que a gente tinha em termos de restrição. Bom, são muitas coisas, né? Acho que no aspecto mais macro, de fato, o mercado ele olha muito para frente. Então, apesar de a gente ter um momento aí de uma certa pressão inflacionária, de guerra, petróleo e tudo mais, o Brasil está quase nos momentos de máximas aí de bolsa e tudo mais. Janela de IPO está fechada já há algum tempo, né? Então a probabilidade disso inverter existe, né? E começar a ter mais empresa abrindo capital. E a gente vê que não é tão fácil assim achar os talentos que, pelo menos no caso da Mubadala no Brasil, que a gente busca. Por que não? Porque qual é a grande dificuldade que, de repente, alguém que está querendo se candidatar e fala assim, olha, escuta aí o Carlos porque tá difícil de chegar nesse cara. Não, acho que o mercado está mais ativo. Quando a gente conversa com vocês, né, com as consultorias de RH e firmas que buscam talento, e a Fox é uma delas, né, que já ajudou a gente em algumas posições. Vocês têm falado que o mercado está aquecido. No Brasil, apesar de ser um ano eleitoral, esse primeiro semestre, pelo que eu entendo, conversei com algumas pessoas, está ativo também. Verdade. Então, são muitas oportunidades. O talento hoje, nem todo mundo quer ter a responsabilidade e ter um fundo de private equity em cima que tem um escrutínio muito maior, que tem um nível de exigência maior, tem uma sofisticação maior. Então, acho que são alguns elementos. Tem a questão do mercado, tem a questão de menos profissionais, até capacitados de fato, né? Por sermos um fundo gringo, a gente acaba tendo uma relação de comitê de investimento e muitas coisas lá de fora, então tem que ter a capacidade de se comunicar muito bem, né? E de fato traçar um plano estratégico para a saída, né? A gente acabou não falando muito disso, mas o fundo de private equity, diferente de algumas instituições que querem criar um portfólio para terceira, quarta, quinta geração, né? Uma coisa mais familiar e tudo mais. Nós somos um fundo de private equity que tem uma tese de entrada e com essa tese de entrada já tem uma tese de saída futura, né? TikTok. Então, exatamente. Então, a gente tem que gerar esse track record justamente para poder contar uma história para o mercado de como que a gente gerou um retorno para os investidores acima do mercado. Então, assim, não é tão simples ser um executivo para um fundo de private equity internacional. Né? São muitas características que esse profissional tem que ter para funcionar bem. Então, por isso que a gente recorre a consultorias como a Fox, né? E outras consultorias para ajudar a gente. E outra coisa interessante também é que nem todo mundo está visível, né? A gente acha que LinkedIn, enfim, não vou entrar em polêmica de LinkedIn, funciona, mas não funciona. Mas é um ponto interessante isso aí. Mas assim, realmente tem muita gente boa que a gente às vezes não acessa, não consegue acessar. Perfeito. E é por isso que vocês existem, né? São as consultorias que vão fazer essa ponte e procurar o executivo, a executiva para trabalhar. Até é um ponto que eu acho que vale até explorar um pouco também, né? Você tem executivos que poderiam funcionar, mas eles não estão visíveis e a gente acaba não conseguindo acessá-los. Como que a gente consegue aumentar essa visibilidade para esses executivos? Muito boa. Porque acaba o private equity em si, acho que parecido com a dinâmica de alguns outros segmentos também, talvez o agro seja um pouco parecido. Você tem uma certa tendência a replicar padrões, né? E tentar sempre olhar pessoas do mesmo segmento, que já tiveram aquela exposição. Então, furar um pouco essa bolha, que eu acho que é a grande dificuldade que as pessoas têm. E elas falam, poxa, eu queria ter uma carreira ali, mas eu não sei como, já fico meio que estereotipado por ter estado já nesse segmento, sabe? Então, acho que é um ponto muito importante que você traz aqui de como que eu... Né, o que eu preciso fazer para... Tem uma armadilha muito grande, eu falo isso às vezes com alguns CEOs que eu converso do portfólio. Boa. CEO conhece muita gente, né? Já foi... começou lá provavelmente como estagiário, trainee, Então, nesses 20, 30 anos, a pessoa conhece muita gente. Mas existe uma armadilha de achar que esse CEO, essa CEO conhece os melhores. Não necessariamente, né? Eu acho que ali você tem um viés de que o seu network tem os melhores. E é por isso que a gente, em muitas situações, a maioria delas, a gente vai para uma consultoria, porque vocês fazem isso no dia a dia de vocês. É o dia a dia de vocês conhecer gente boa, manter um radar e conectar com empresas que querem aquele talento. Então, a gente tenta sempre olhar o mercado como um todo, contratar uma consultoria que vai buscar esse talento para a gente, porque a gente aumenta muito a probabilidade de encontrar a pessoa certa para aquela tese, né? E
mais uma vez, entrando no tema de pessoas especificamente, por mais que o resultado do nosso negócio seja medido com taxa interna de retorno, os múltiplos, quanto de dinheiro que a gente já distribuiu para os investidores e tudo mais, tudo começa com as pessoas que estão ali. E da gente ter muita confiança de que a gente tem as melhores pessoas para aquela tese escaladas ali. Muito bom. A gente já errou em situações que a gente olhou um para o outro e falou, erramos, né? Vamos consertar, dá tempo de consertar, agimos rápido, mas algumas situações que a gente errou, foram poucas, mas as situações aconteceram, a gente perdeu tempo, né? E como você falou ali, né? Dinheiro estava muito barato lá atrás, a gente quer gerar retorno de 2 dígitos em dólar, quando a gente demora muito, corrói o retorno, inevitavelmente. Então, você escalar as pessoas certas para o momento da tese, que pode mudar também, né? A tese às vezes muda de cara, mas encontrar a pessoa para aquele determinado momento é fundamental para a gente retornar o investimento que os LPs fizeram para a gente. Perfeito. Carlos, e fazer um pequeno merchan aqui. Tá bom. Se me permitir. A gente, quem está assistindo agora aqui, eu não sei quando que a gente vai lançar, acho que a questão de data que eu estou um pouco confuso, mas nas próximas semanas a gente já divulga o já tradicional guia salarial de Private Equity, Sim. Venture Capital, Investment Banking, etc. E em que a gente lança as tendências salariais de um ano para o outro, né, se teve alguma variação das casas estrangeiras, das nacionais, a gente divide por alguns clusters. Né? Queria ouvir, na tua opinião, se você percebeu alguma coisa, se é que houve, se não houve, também não tem importância. Do ano passado para cá, em termos de compensation, para o time de investimento principalmente, sem olhar agora o prisma das empresas investidas de portfólio. Qual tem sido a tua percepção em relação a isso? A gente faz uma pesquisa a cada 2 anos, lá interna, global. Sim. Né? A gente contrata uma firma que faz essa pesquisa salarial global. E do ano passado para esse, a gente não sentiu muita diferença. Perfeito. Né? Principalmente aqui no Brasil, a gente tem, como você falou, um mercado que não está nos seus melhores dias. Talvez a Mubadala, com alguns outros poucos players, são exceções a isso, em termos de captação, né, de estar muito ativo no mercado, olhando muitas oportunidades, eventualmente fechando e aumentando o portfólio. Mas a gente não vê nenhum movimento brusco do ano passado para esse, em termos de remuneração, sabendo que também você tem... É uma indústria muito desafiadora de você fazer pesquisa salarial. Porque em muitas indústrias, o seu salário base é talvez o principal elemento. Em outras empresas você tem um bônus, né? Em outros setores que tem um bônus, o mercado financeiro tende a ter um bônus mais agressivo. Mas no universo de Private Equity, o que de fato muda a vida das pessoas em termos de remuneração é um eventual ganho de capital, né? Que na indústria é chamada de carried interest, que pode ter numa venda ou de uma determinada empresa ou do fundo como um todo, né? Depende de como é estruturado. É isso que está ali a grande cenoura lá na frente, né? A grande cereja do bolo. Então, não vejo nenhum, pelo menos assim, nos dados que a gente recebeu, não tem nenhuma mudança contundente do ano passado para cá. Perfeito. Eu não vou fazer nenhum tipo de spoiler, né? Mas é muito bom ouvir a tua opinião, porque, na verdade, a gente considerou diversas outras casas, mas uma visão que de fato, interessante. A gente está se aproximando aqui do fim, mas eu queria fazer um bate-bola contigo, que a gente chama aqui de Fox Bites. Tá bom. São perguntas bem rapidinhas, papum, e assim vamos. Você já morou 6 anos fora, como você comentou. Sim. Qual foi a cidade no exterior que mais te marcou? Cidade. E por quê? Vamos colocar assim. Tá. Bom, não foi uma cidade que eu morei, né? Mas eu passei lá uma semana em treinamento, que foi Cape Town, cidade do Cabo, na África do Sul. Achei linda a cidade, algumas semelhanças aqui com o Rio também. Moraria? Moraria. Olha que a Miriam... Meu irmão, a Miriam vai ficar brava contigo, não, mas se fosse pra lá, ela com certeza gostaria. Cidade linda. Enfim, gostei muito de Cape Town. Fiquei pouco tempo. Ela curtiu mais do que eu, né? Porque eu tava em treinamento e ela então, foi visitar a ilha já lança lá. pro universo aqui. Foi visitar a Ilha do Mandela. Já manda um beijo pra tua mulher vinícola, também, né? Isso. Sem ela, realmente, assim, essas duas décadas Miriam, aí você também de trabalho não ia dar, não. Ela me aguentou durante muito tempo ali, em momentos difíceis ali, me dando força. Mas Cape Town foi uma cidade muito bonita que a gente visitou e ela curtiu mais do que eu, mas pelo que eu ouvi dela, é uma cidade muito bonita. Legal. RH de coração ou você teria um outro caminho sem ser essa área? Não, assim, na verdade eu não tenho essa trajetória de que sempre quis RH. Eu falei, meu pai é professor de matemática, eu fiz ADM na FRJ e se me perguntasse no primeiro período,
Eu falei, eu quero ir para mercado financeiro. Legal. Interessante, né? Hoje eu estou RH de um fundo de private equity, mas eu sempre fui apaixonado por matemática, né? Meu pai é professor, então tinha uma questão talvez afetiva ali também. Então eu fui RH por acidente. Gostei muito, sempre gostei de conversar com gente também. Os temas centrais de RH eu gosto, né? Então não foi intenção, gosto do que eu faço, já tem 20 anos. Mas se eu não fosse RH, talvez seria um investidor, mercado financeiro. Eu gosto muito. Acho até que é uma das coisas que eu tento me diferenciar do RH clássico, é ter um interesse em educação financeira, em bolsa, setores. Então, acho que isso ajuda você a fazer um RH melhor, né? Saber o que está acontecendo lá fora, se informar bem. Boa. Então, não é RH por design, não. Foi mais acidente de percurso do que meta. De vez em quando quando a gente almoça, a gente troca algumas figurinhas também, né? Como perder patrimônio. Exatamente, como a gente perder, como se tomar fumo na bolsa. E me fala aí, Carlos, uma liderança que te inspira, que te inspirou, assim, na tua vida. Bom, pessoal, meu pai, não tem a menor dúvida, né? No âmbito profissional, tem outras pessoas que eu... Mas eu vou falar do meu pai, né? Assim, muita resiliência, muita humildade. Eu acho que isso talvez sejam as duas palavras mais marcantes do meu pai, né? De onde ele veio, da origem que ele veio e onde ele chegou. Né? Então, acho que ali E muito do que ele, na física, né? Do jeitão dele, pode ser replicado no mundo corporativo. Né? Eu acredito muito numa liderança humilde, não uma liderança humilde no sentido não de você... subserviente. Não subserviente, mas uma liderança que está ali para... facilitar o trabalho dos outros, orientar, guiar e não o dono da verdade, que sabe tudo e que todos os insights e valor vai ser gerado da cabeça de uma pessoa só. Né? E muita resiliência, né? Veio para cá com 20 e poucos anos fazer a 7ª série, estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Depois se formou, né, como professor de matemática, trabalhou onde ele estudava, né, no mesmo colégio, então a vida dele toda foi ali. Então, para mim, é a grande inspiração para mim, para minha irmã também, eu posso falar por ela, porque a gente conversa muito, e é a pessoa que eu me inspiro muito. Legal. Uma frase, crença ou um princípio que guia a tua vida profissional? Vida profissional, mas também vida pessoal, principalmente com relação a filho. Né? A gente, às vezes, conversa com um casal que está lá com um bebezinho pequeno, acordando duas, três vezes de noite. Tudo passa. A gente não é líder, a gente está líder. Eu converso com executivos que estão num momento de transição e eles se sentem assim, vazios, né? Porque tinham um cartão dizendo lá, sou diretor, sou vice-presidente, sou presidente, e agora não é mais. Então, tudo passa. O que é muito bom passa, o que é muito ruim, está numa fase difícil, desafiadora, como filho pequeno, passa também. Então, não se deixar levar muito por aquele momento no tempo e ter a capacidade de pensar, daqui a um tempo não estaria assim, seja no momento de sofrimento, né, as coisas vão melhorar, ou ter uma consciência de que você está num momento muito bom, mas também é passageiro. Isso te dá uma consciência assim, de que eu tenho que operar sabendo que isso aqui é temporário. Né? Maravilhoso. Eu acho que essa frase é uma frase que já nos ajudou muito em casa e também no ambiente corporativo é bom você pensar nisso. Né? Eu, 20 anos de RH, quantas pessoas eu já não vi saindo, né? E você vê que às vezes a pessoa tem a sua identidade no crachá. A minha vida é isso aqui. O Felipe é o Felipe da Fox, você é o Apollo da Fox. Mas você está. É isso aí. Né? Você não vai daqui a 50 anos ser o Apollo da Fox, ou 100 anos, vamos botar aí. Quero não. Então, eu era o Carlos da Schlumberger, agora eu sou o Carlos do Mubadala, e as coisas passam. Então, é um recado, é algo que eu tenho na minha mente que tem me ajudado em algumas situações. Carlos, maravilhoso, cara. Realmente um bate-papo muito inspirador. Lições de humildade, lições de resiliência. Queria agradecer imensamente, cara, por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Lembrando a vocês, quem está assistindo a gente, esse é o 2º episódio do Foxcast. A gente vai ter provavelmente alguns cortes para o LinkedIn, mas se você quiser acessar também o episódio inteiro, disponível no YouTube. E até o próximo encontro. Carlos, mais uma vez, super obrigado. E a gente se vê aí na vida também, cara. Jogando futebol, não. Não, sim. Né? Nem torcendo pro Vasco, mas, pô, que bom, né? Obrigado, gostei muito do que eu falei. A única diferença é que tinha agora a câmera, né? Mas a gente já conversa, almoça, bate papo. Isso aí. Então, pra mim é sempre bom estar com você. Parabéns aí pela iniciativa. Obrigado, cara. E que os próximos
Foxcasts aí sejam mais interessantes do que esse. Maravilha. Muito obrigado. Um Valeu, abraço. obrigadão, Apolo. Valeu.